Então, mais um do nosso Entre Vidas e Sentidos, hoje trazendo essa queridíssima Patrícia Zanelli. A gente já sentiu a vibração aqui maravilhosa de um trabalho lindo para a gente apresentar para quem não conhece ainda, porque a gente está conhecendo agora e está amando. Sim. Então, amando que Você você venha fazer parte com a gente desse nosso podcast, dessa nossa conversa, porque como a gente diz sempre, né, a nossa vida ela ganha cor, ganha sabor, fica muito mais bonita cada vez que ela encontra uma outra vida assim tão linda. seja muito, muito, muito bem-vinda, Patrícia, aqui com a gente. Hoje é uma honra a gente estar aqui com você, viu? Ai, Foi eu um que presente que o agradeço. Marcelo pôde nos proporcionar também. O Marcelo, ele é um presente nas nossas vidas e ele dá presentes pra É gente. verdade, é verdade. Então conte um pouquinho pra gente quem é a Patrícia, como ela chegou até aqui hoje. Conta um pouquinho. Em primeiro lugar, assim, agradecer realmente, assim, do fundo do coração, né, a vocês, agradecer ao Marcelo por essa indicação. E como eu falei, eu não conhecia o trabalho de vocês, né? E aí eu fui lá dar uma pesquisada, né? Falei, deixa eu ver onde que é isso que eu tô indo, né? E aí, na hora que eu vi, eu falei, gente, uau, assim, né? Porque muito do que eu trabalho, assim, é revisitando histórias de vidas das pessoas, né? E eu acredito muito nisso, né? Que esses encontros de vidas, essas histórias, a gente aprende muito com essas histórias, né? A gente aprende, a gente faz a pessoa aprender e a gente ensina sobre essas histórias, né? Então, eu falei, faz total sentido para mim participar disso. Então, realmente, assim, agradecer mesmo a vocês, e essa oportunidade de estar trazendo um pouquinho da minha história, um pouquinho de todo o processo de transformação que eu tive na minha vida, né, e que hoje é a fundamentação do meu trabalho, é levar a minha história de transformação, é levar todas as mudanças que eu consegui fazer na minha vida e que eu venho sustentando, né, porque não adianta só a gente fazer e largar para lá, né? Exatamente. É uma sustentação constante ali da nossa verdade, né? De ser quem a gente é. E muito, é, muito honroso para mim mesmo, assim, estar aqui falando, porque falar foi uma das grandes transformações da minha vida, porque eu não falava, assim, eu era Uhum. extremamente tímida. Se eu chegasse num ambiente onde tinha, assim, mais de duas pessoas, eu não conseguia nem dar bom dia, assim, né? Porque Sim. eu era realmente muito travada, assim. E hoje eu trabalho com a fala, né? Trabalho com a fala em diversas instâncias, assim. Então, estar aqui falando, para mim, é reconhecer, né, isso tudo Uhum. que eu já me transformei. E eu tive muita clareza quando eu comecei a dar aulas, que eu dava aulas teóricas, assim, e eram turmas que tinham uma rotatividade entre 2 e 3 meses, assim. Então, a cada 2, 3 meses, eu tinha que estar me apresentando para as alunas, assim, eram Uhum. basicamente mulheres. E aí eu falava com elas o quanto que é lindo a gente se apresentar, né? Porque cada vez que a gente se apresenta, a gente se reconhece, né? E a gente se autodescobre ali enquanto a gente está apresentando e falando, né? Mesmo porque, assim, né? Aquela pessoa que eu fui há 2 minutos atrás, há 2 meses Uhum. atrás, também já não existe mais, né? Exatamente. Cada oportunidade de estar falando sobre mim, falando sobre a minha história, para mim é realmente muito, muito gratificante, né? E aí eu sou isso, assim, né? Sou Patrícia, sou uma mulher que já percorreu aí 46 anos nessa linda e incrível jornada que é a vida na Terra. Sou mãe de uma mulher de 29 anos, sou mãe de uma outra mulher de 8 anos, mas que é uma grande mulher, uma menina de uma personalidade extremamente desafiadora. Sou filha de Joana d'Arc, uma mulher que carrega, né, a força do nome aí, e eu vim com a Uau. força desse nome, É. e hoje eu fazendo essa leitura, assim, tem muito disso no trabalho que eu venho desenvolvendo com as mulheres, né? Uhum. E tive uma vida que desde a infância, assim, eu acho que eu já dava sinais, assim, de que, sabe, era tudo um pouco diferente, sabe? Não me contentava com qualquer resposta, não me contentava com qualquer coisa. Eu sempre gostava de coisas diferentes, assim, né? Eu era uma criança e eu gostava de músicas de adulto, gostava de programas de adulto.
sempre fui extremamente precoce, né? Fui para a escola super cedo, assim, porque na minha época tinha aquela coisa de pular fases, assim, né? E eles achavam que isso era maravilhoso, né? Ah, é muito inteligente, então pula fases. Hoje eu falo assim, gente, não façam isso, né? Porque o quanto que a gente perde, assim. Então, e com essa coisa de ser muito inteligente, sempre muito focada no racional, né? Então, sempre só lendo, estudando, né? E aí acabou que fui muito cobrada nesse sentido, né? Cobrada pelas pessoas e cobrada por mim mesma, assim, né? Ah, então já que eu sou vista como a inteligente, né, eu tenho que fazer jus a isso. E aí acabei desenvolvendo, assim, uma autorresponsabilidade muito grande, né? Então sempre muito rígida ali, porque tinha que ser tudo certinho. Ainda junta que é virginiana, então assim, muito ali. Sei bem, também sou. Que bom que você me entende. E aí fui ao longo dos anos, assim, desenvolvendo uma série de couraças no corpo físico mesmo, assim, e que acabam refletindo, né, em todos os outros corpos que a gente tem, em todos os outros aspectos da nossa vida, assim. E, e aí fui mãe solo, né, como eu falei, minha filha mais velha tem 29 anos, uma mulher forte também, né, e fui mãe solo aos 16 anos. E aí a vida começa a dar uma movimentada, né? Porque eu falo que eu tenho grandes marcos, assim, de transformação na minha vida, mas as maternidades, elas mexem muito com a gente, né? Muito. Comigo não foi diferente, assim. Uhum. Ainda mais sendo mãe solo aos 16 anos, né? E aí Sim. pulei mais uma fase da vida, né? Uhum. E aí tinha planos de ser médica, o sonho da minha vida era ser médica. Aí eu também queria fazer engenharia genética, porque meu sonho era Uau. entender o que que acontecia no DNA Uhum. das pessoas, assim, né? Uhum. E aí acabei indo para o campo da fisioterapia, porque era uma faculdade mais fácil de entrar, assim, né, com ela bebê. E aí fui fazer a faculdade de fisioterapia com ela, né? Fiz questão de levar ela, então ela ia para aula comigo, assistia às aulas, ia fazer prova, deixava ela lá brincando e tal, e consegui formar com ela presente em toda a minha vida. E aí comecei a trabalhar, e aí já tinha alguns anos, assim, de formada, veio a primeira grande crise existencial, assim, né? Eu falei, nossa, para o mundo que eu quero descer, não é nada disso que eu quero viver, não é essa profissão que eu queria ter feito, eu não gosto da cidade que eu moro, não gosto das pessoas, não gosto do trabalho, e aí aquela coisa assim, eu falei, nossa, e agora? O que que eu Crise total, né? Uhum. o que que eu faço com isso? Porque aí, nessa altura do campeonato, eu já estava muito perdida, assim, porque já fazia uso de muito álcool, fumava, né? Totalmente Uhum. desconectada de quem eu realmente era, assim. E aí, na hora que veio essa crise, eu falei, pronto, né? E aí apareceram as práticas integrativas na minha vida. A primeira ferramenta que apareceu foi o Reiki. Eu já tinha tido na faculdade um encontro com a bioenergética, com a terapia haitiana, que assim me despertou, né? Todo mundo indo para os caminhos convencionais da fisioterapia e eu assim, não, quero ir para a linha da bioenergética, da terapia haitiana. E Uhum. aí fui lendo alguma coisa, mas assim, não atuando com isso, né? Porque aí a gente acaba entrando no sistema, né? E aí fui atuando dentro do sistema. E Uhum. aí, quando eu conheci o Reiki, eu já tinha conhecido há cerca de um mês antes de eu conhecer o Reiki, assim, eu conheci a antroposofia. E aí eu falei, é Adoro. isso, assim, né? É essa forma de ver o mundo de uma forma É. diferente, de ver o ser humano de uma forma diferente, de ver o ser humano de uma forma mais integrada, que é o que faz sentido para mim. E eu tô indo por um caminho totalmente diferente, assim, né? Então, pera lá. Uhum. Inclusive com a minha própria vida, né? E Sim. aí foi aquele boom, assim, que aconteceu na minha vida com Aí questão. transformou tudo, né? Aí transformou tudo, porque Começou, na a verdade, transformou antroposofia ainda. realmente, uau, né? Te encaixa novamente, né? Te coloca no lugar. Na verdade, foi uma abertura, assim, né? E aí eu Uhum. mudei de cidade, fiz concurso público, passei em 2 concursos públicos, e aí saí da minha cidade natal e vim para a cidade onde eu moro hoje, que é Macaé. E aí mudança total de vida, né? Morando perto Uhum. da praia, morando perto da natureza. E aí as coisas começaram a mudar, eu comecei a me reencontrar enquanto profissional mesmo, assim, né? E morando sozinha com a minha filha, porque até então eu morava com meus pais, e aí podendo realmente dar a educação que eu acreditava para ela, né? Em Uhum. termos de sustento financeiro mesmo, né? E Sim. aí as coisas começaram a mudar.
Logo depois eu conheci o meu atual companheiro, e aí, assim, sonho de construir uma família, né, que eu não tinha tido lá atrás, e aí foi um momento muito importante na minha vida, e aí, assim, parceirão, companheirão, né, e aí foi tudo direitinho. Eu falei, não, eu quero tudo que eu não vivi, assim, né? Então a gente vai noivar, vamos casar, quero tapete vermelho, véu, grinalda, mesmo sendo Tudo. assim, né? De outros Uhum, caminhos religiosos, não, quero tudo assim. E casei com uhum. tapete vermelho, véu, grinalda. E aí planejamos ter uma filha, né? Porque aí eu falei, agora vai ser tudo diferente. Então nós vamos planejar um novo ser vindo para esse mundo, né? E aí planejamos, e foi tudo planejado. E aí eu falo que Maria é o nome da minha segunda filha. Maria já estava assim louca para poder vir para a Terra, sabe? E aí ela só Uhum. esperou uma brecha e puf, assim, né? Nessa altura eu já estava com de 38 para 39 anos assim, e aí todo mundo assim, não, você vai demorar, né? Você tem que entender que com essa idade as coisas demoram um pouco mais, assim. Foi Que eu nada, né? decidi nada. Eu decidi um mês depois, assim, eu já estava grávida, e uma gravidez totalmente planejada, né? Muita meditação, muita yoga, muita respiração, tudo junto, assim. E aí Maria veio assim, uau, a força em pessoa, sabe? Eu falo que ela Uhum. pegou a força de todo o nome do arquétipo Maria numa só pessoa, assim, Que dona de uma lindo. personalidade extremamente desafiadora. Ela é, assim, um ensinamento para mim. É uma menina realmente muito encantadora, assim. E aí, com isso tudo, assim, né, maternei muito, consegui ficar com ela em casa até quando ela estava com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade eu voltei a trabalhar, e aí, no que eu voltei a trabalhar, voltaram as crises todas, né? Não, não é isso, né? É outro caminho, o que eu faço agora? Eu falo, ai, meu Deus, a maternidade, mais uma vez, me sacolejando, assim. Sim. E aí fiquei nesse processo, tentando entender o que que era que estava acontecendo comigo, e assim, tendo que trabalhar muito, porque aí eu já estava dentro do sistema público, né? E aí não tinha como sair, porque eu tinha passado em 2 concursos. E aí eu trabalhava todos os dias, a semana inteira, mais sábado eu só tinha o domingo para poder ficar com ela, sendo que eu dava plantões, né? Então, assim, comecei a perder algumas coisas dela, Uhum. e aí eu falei, não, isso não está fazendo sentido, e também não conseguia ver como saía daquilo, e aquilo me angustiando, e aí o corpo começou a dar sinais, assim, né? É. E eu trabalho com o corpo, né? Fisioterapeuta, você trabalha com o corpo, eu já tinha Uhum. essa visão integrativa, eu trabalhava com grupos de prevenção, de qualidade de vida, e aí eu falei, gente, o que eu estou ensinando para as pessoas eu não estou aplicando na minha vida. Tem alguma coisa errada, assim. E aí veio a pandemia, e aí, junto com a pandemia, eu tive a minha terceira gestação, né? Que é uma estrelinha que está por aí me iluminando. E aí veio essa terceira gestação, junto com a pandemia, eu tive que ser afastada do trabalho, porque, né, não podia na época do Covid, e aí vim para Sim. casa. E aí foi, assim, a melhor fase da minha vida, né? Eu curtindo as filhas, curtindo a gestação, vivendo aquilo tudo, assim. E eu tinha acabado de descobrir, assim, nódulos na tireoide, nódulos na mama, o corpo todo dolorido, eu com Uhum. sobrepeso, e aí teve a perda gestacional. E aí, com a perda gestacional, pronto. Aí o mundo caiu, né? Uhum. E aí caiu, mas caiu profundo, assim, né? Sim. E aí eu falei, me emocionei agora. E aí eu falei, o que eu faço agora, assim, né? Porque eu tinha me descoberto enquanto todos os sonhos, né? Uma família completa, do jeito que eu sempre sonhei. E podendo estar em casa, podendo vivenciar assim a maternidade, a vida, fazer as coisas que, apesar de estarmos na pandemia, né, Uhum. Uhum. me reencontrar assim. E aí eu falei, pronto, o mundo acabou, assim, né? Porque juntou a dor do luto, da perda gestacional, e aí os sintomas de burnout, que já estavam dando sinais, assim, explodiram, né? E aí veio tudo junto. Luto, burnout, depressão, transtorno de ansiedade, Pandemia, tudo. Uhum. pandemia, veio tudo junto, assim. E aí eu não consegui retornar para o trabalho, fiquei afastada. E aí eu não tive escolha, né? Ou olha ou não olha, né? Não tem jeito, assim. Isso. E Sim. aí começou. Aí é que começou mesmo. O mundo, ele nos, quando a gente não quer parar para olhar, né? Quando a gente vai empurrando para debaixo do tapete por várias vezes, né? E olha, você é fisioterapeuta,
sabendo que o corpo dava sinais, né, que ele estava avisando, com certeza, porque é dessa forma que acontece. E a gente vai, não, dá para ir mais um pouquinho, dá para forçar mais um pouquinho, vou seguir adiante, vou fingir que não vi, até que não tem jeito, né? A gente se cria situações em que a gente é obrigado a parar, se olhar e daí deixar que tudo venha para que a gente possa com verdade olhar para tudo e daí fazer as viradas necessárias na vida. Benditos são esses momentos, né? Nossa, Uhum. hoje eu agradeço demais, assim, né? E aí, como é tudo tão sincrônico, assim, né? Eu comecei a aplicar as coisas que eu ensinava para os pacientes, para os grupos de trabalho meu, comecei a utilizar em mim, e aí comecei a trabalhar com o movimento de forma consciente, com respiração, com as práticas integrativas, e aí conheci a cura prânica, e aí fazia auriculoterapia, eu mesma fui me cuidando ao longo desse processo que eu precisei me afastar, assim. E a gente E se aí cura comecei, muito, né? Quando a gente também está aprendendo, né? nossa, é muito, muito maravilhoso. Profundo, né? Uhum. E aí já tinha começado esse processo, né, de olhar para dentro, porque eu não tive alternativa, né? Foi o que a Elis falou, assim, me obrigaram a parar, graças a Uhum. Deus. E aí conheci as medicinas da floresta e aí terminou de fazer, né, o trabalho que precisava fazer, porque aí foi assim, aquele mergulho mais do que profundo, mas ao mesmo tempo muito curativo, porque aí Uhum. assim, eu voltei assim, calma, né? Que mundo é esse que eu vivi e que mundo é esse que eu estou descobrindo agora? E com essas medicinas não sobra pedra sobre pedra, né? Não existe Uhum. cantinho escuro que você não vá olhar. E aí eu fiquei assim, gente, agora tudo faz sentido. Aquilo tudo que eu estava buscando, né, na comida que levou ao sobrepeso, Uhum. na fuga pelo álcool, na fuga pelo cigarro, pela questão do prazer, né, É isso. de algo Uhum. que não tinha, eu encontrei assim, eu falei, pronto, agora eu encontrei a vida, assim, né? E aí todas as transformações começaram a acontecer, né? Porque aí eu modifiquei o meu ritmo de trabalho, ainda tem muito ainda para poder melhorar, né? Mas assim, hoje eu trabalho dentro do sistema 2 dias na semana só. E aí todas as transformações começaram a acontecer, né? Eu fui ficando livre das couraças do corpo, porque comecei a Uhum. trabalhar cada vez mais com movimento consciente, comecei a dançar, né? Que foi assim algo muito libertador na minha vida, porque eu não conseguia dançar, na verdade eu não conseguia fazer nada, né? Quanto mais dançar, né? Uhum. Aí comecei a dançar e hoje a dança é uma ferramenta minha de trabalho. Comecei a cantar, comecei a falar primeiro, né? Olha. Comecei a falar, depois comecei a cantar. E aí hoje eu tenho, né, um método onde eu associo a arte-terapia, porque aí eu comecei a seguir esse outro caminho da saúde mental, e aí fui fazer especialização em psicologia positiva e em arte-terapia. Então, hoje eu associo todas essas ferramentas nas vivências de grupo, né? Então, sempre trabalhando com a análise biográfica de cada um, e Maravilhoso, né? para poder fazer essa análise biográfica, eu utilizo tantas memórias que a gente tem guardadas no nosso corpo, né? E aí, por Uhum. meio do movimento consciente e da dança, e a expressão por meio da arte-terapia. E aí a psicologia entra junto, equilibrando as coisas aí, facilitando esse processo de colocar para fora, assim, né? É mais ou menos isso tudo. Mais ou menos isso É isso. tudo? Uau, né? Que Nossa, coisa linda, que uau! maravilhoso, que trabalho incrível, né? Assim. Você consegue juntar, né, a parte mental com a psicologia, a fisioterapia, né? Tudo, na verdade, né? A arte-terapia nossa, é um trabalho lindo, assim, sabe? Tem uma amiga minha que também é arte-terapeuta e Carol, né? Depois ela vai assistir, eu adoro, assim. E é tão profundo. Sabe, a dança, então, né? A dança também libera, né? A dança realmente ela é muito curativa, né? Aí Com junta com com respiração. Meu Deus do céu, que trabalho lindo. Agradeço. E assim, daí então, depois de tudo isso, de todas essas transformações, essas buscas, esses mergulhos fundos, quem é a Patrícia hoje?
como que você acredita que essas mudanças, né, te tornam o que você é hoje, né? Quem é você hoje? E hoje eu sou uma pessoa muito mais leve, muito mais feliz, né? Eu não conseguia sorrir, assim, né? Hoje eu encontro com as pessoas falam assim, Patrícia é sinônimo de alegria, porque Hum. o mundo pode estar caindo que ela está rindo, assim, né? E aí Ah, algumas pessoas vêm Dançando e falando, cantando. sim, sempre cantando e dançando. Uhum. Eu costumo falar assim, gente, já é tudo tão difícil, né? E isso não significa, porque aí tem aquela linguagem, né? Que aí vem as pessoas assim, mas você está se sabotando, isso é positividade tóxica, você não está olhando para os seus sentimentos. Não, não é isso, né? Eu acho que eu já passei por tanta coisa, né? E eu Uhum. acho que eu me automutilei, sabe? Tanto ao longo de tantas coisas, assim, né? De tantos erros, de tantas culpas que eu carreguei a vida toda, que eu já me automutilei muito, assim. Então, agora, quando acontece alguma coisa, eu paro, sinto, sim, me permito sentir, Uhum. né? Porque Uhum. era uma coisa que antes eu também não permitia. Importantíssimo, Eu né? me permito sentir, eu me acolho, mas, assim, eu me acolho com amor, eu me acolho com Uhum. alegria, né? Eu falo, se o negócio tá feio e eu vou ficar mal-humorada, nervosa, vai só piorar, né? Então, assim, eu Exatamente. olho para aquilo com muito carinho, com muito amor, e aí vou dançar, e vou dançando, e chorando, e vou dançando, e Uhum. sorrindo, e vai tudo tomando o rumo que tem que tomar, né? Eu falo que Exato. a vida não tem jeito, assim, né? Isso tudo faz parte da vida, né? Exatamente. Foi tudo um aprendizado para você chegar hoje aqui. Faz tudo parte da Tudo, jornada, né? Só que na tudo. hora que a gente está ali, né, no olho do furacão, a gente fala, meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? Por que não sei o quê? A gente, né, fica nas lamentações, mas quando a gente consegue realmente ir ali fundo, né, entender, aceitar e se acolher, se amar, né, as Sim. coisas se transformam. Eu acho que a eu acho palavra-chave, que... Não, pode, pode falar, desculpa. eu acho que a palavra-chave é essa, né? É se amar. Uhum, Porque eu acho que a partir do momento que eu me olhei e que eu consegui ver, assim, todos os erros, né? Que todos nós uhum. temos e vamos continuar a ter, Exato. porque somos humanos, né? Aceitar quem você é, né? Mas Se aceitar amar é aceitar quem nós e somos. me amar, assim, com todas as minhas imperfeições, Isso. né? Uhum. O entorno flui, o entorno vai, né? Porque o que eu mais tento mostrar para as pessoas hoje, né, nos meus cursos, nos grupos de dança, nos grupos de arte-terapia, em todas as vivências que a gente faz, é que, assim, a gente é um ser único, né? Com todas as imperfeições que a gente tem. Uhum. E as coisas, os desafios da vida, eles vão acontecer sempre. E não adianta a gente querer ir para o mundo sem a gente resolver as nossas questões. Não Uhum. tem como, né? Porque senão você vai pela metade. Agora, quando a gente Exatamente. olha para dentro e a gente resolve as nossas questões, aí sim a gente está pronto para qualquer coisa, né? É. E eu acho que o meu mergulho, todos os mergulhos que eu dei ao longo da minha vida foram tão profundos assim, que hoje eu estou pronta para poder, sabe? Qualquer coisa que Pronta venha, para tudo, né? Uhum. tudo, qualquer coisa que venha, eu vou, pulo, continuo nadando e vamos E dançando, vai e deixando vamos, fluir, né? vamos Dançando, deixando deixando fluir, e fluir. dançando e Isso. colocando cor, né? Isso é uma coisa que eu Uhum. trago muito para o meu método também, assim. A gente tem que colocar cor na nossa vida, né? Se tá cinza, vamos dar uma colorida ali, né? E Uhum. aí, ao longo do processo da expressão, tanto com a dança quanto com a arte-terapia, eu busco isso, né? Tanto que o método chama acorda-corpo, né? Porque é no sentido de fazer um acordo com o nosso próprio Uhum. corpo, que eu acho que é a principal ferramenta que a gente tem, né? É isso Sim. que nos possibilita estar aqui, vivendo, né? Então a gente tem que estar conectado com ele, né? Não adianta ficar muito no mundo das estrelas, né? Não Uhum. adianta desconexão, porque é isso aqui que faz a gente estar aqui, né? Então Exato. é se reconectar com o seu corpo, né? Por isso que chama então acorda corpo, porque é um acordo com o corpo,
Uhum. O acorda no sentido de, ei, acorda, né? Olha o que que você está Vem sentindo, para a vida, né? acorda para a vida, assim, e de estar trazendo cor para o corpo, de estar trazendo cor para a vida, e aí a vida começa a ser mais leve, né? E é isso que eu sou hoje. Uma pessoa que está sempre de bem com a vida, de vez em quando tem os momentos, mas assim, eu tenho a capacidade de conseguir transmutar o meu estado com muita facilidade, né? Às vezes eu saio do plantão, assim, que ainda é um desafio para mim os plantões, porque eu lido com a vida e com a morte de bebezinhos e crianças, né? Então, assim, é algo muito denso. E aí eu Uhum. me apego ao fato de que, assim, eles estão lá, né? Cheio de aparelho para respirar, aparelho para alimentar, e eles lutam pela vida, assim, sabe? Eles lutam a cada instante, assim. E aí Uhum. é um ensinamento constante para mim ver o quanto que eles lutam. E aí eu me Sim. apego e eu falo assim, gente, o que é isso? Eles estão ali, né? Uhum. 500 gramas, crianças indefesas ali lutando para viver, e a gente aqui reclamando de qualquer coisa. Não, de Sim. jeito nenhum. E aí, às Não vezes, dá, eu né? saio cansada, né? Assim, somatizando mesmo toda a densidade daquele Uhum. trabalho. E aí já parto para outra linha do trabalho e vamos Você dançar, sabe, vamos cantar e pronto, acabou, assim, Isso. sabe? você sabe que eu venho da área de enfermagem também, e a vida inteira eu trabalhei em dois setores, né? Desde muito jovem em UTI neonatais, e olha só as sincronicidades da vida, Aham, e com obstetrícia, Nada é por mas a acaso. UTI neonatal foi quem me levou na busca, né? Eu quase nunca falo isso, nunca conto olha, isso. Mas foi a UTI neonatal que me levou na busca por respostas, por compreender a vida, porque justamente eu não aceitava a possibilidade de um serzinho recém-nascido passar por um sofrimento daqueles. Então, e daí eu comecei um mergulho de anos e anos, de busca de anos e anos atrás desta bendita resposta, né? Desde budismo a centro espírita, eu passei por quase tudo procurando. E não encontrei, né? Óbvio. Encontrei só em mim mesmo. Encontrei só em mim Sempre assim, mesmo. né? Mas foi fundamental, foi uma fase importantíssima, é importantíssimo, né? Na minha vida e na minha história, a enfermagem sempre foi, em todos os aspectos. Outra coisa que eu queria comentar, Patrícia, que você falou lá, logo que eu perguntei quem era você, né? E você falou, eu sou sempre muito alegre, sorridente, de bem com a vida, mas isso não significa que é aquela alegria, felicidade tóxica. Isso é muito interessante, sabe? Porque existe essa possibilidade de escolhermos, né? E você bem trouxe isso. Eu escolho estar bem todo o tempo. Uhum. Eu escolho estar feliz todo o tempo. Isso não significa que eu vou menosprezar os meus sentires, os acontecimentos Isso. da vida, as coisas que vêm para mim sentir, para mim vivenciar, para mim experienciar, mas eu me permito, até por isso eu posso estar bem todo o tempo, porque quando eu preciso parar, eu me permito sentir, eu mergulho naquela emoção, naquilo que vem ali, e mais rápido eu consigo voltar ao meu centro, ao meu eixo, ao meu equilíbrio, à minha escolha de estar bem, de estar aqui sorridente, feliz para a vida, porque tóxico para mim é aquilo que a pessoa tá caindo no buraco, tu tá olhando, acredita que tu sai daí, acredita que tu sai daí, mas não dá a mão para ajudar a sair daquele buraco. Isso. Então, tóxico é aquilo que a gente muito fala e pouco age. Mas quando a Uhum. gente traz para o nosso presente essa escolha de estarmos bem, porque a gente tem, é simples, é muito parece simples. difícil, mas é simples. A gente pode escolher estar bem ou não estar, acordar de mau humor ou acordar feliz, cantar ou Uhum. reclamar, né? Escolher. Exatamente. Então, o que que é mais leve? O que que nos traz para o eixo? O que que a nossa alma gosta?
É E só é se muito perguntar. interessante, porque, assim, o quanto que isso dissemina em quem está perto da gente, assim, né? Hoje, a nossa vida gira em torno de autoconhecimento, né? Tanto dentro da minha atuação profissional para fora dos hospitais, mas também para dentro dos hospitais, e dentro do caminho com as medicinas da floresta, né? Porque hoje a gente abre cerimônias com as medicinas da floresta. Uhum. E aí a gente lida com processos assim muito intensos, né? E eu também tenho os meus, porque a gente também é participante, né? Porque a gente Uhum. segue nos nossos estudos, assim, né? Esse trabalho eu faço junto com o meu companheiro, e a gente estuda muito, né? A gente viaja muito para poder entender, para poder buscar, para poder estar ancorando esse trabalho, né? Que é um Uhum. trabalho de muita responsabilidade, que a gente faz com muito respeito, com muito amor, assim. E aí, quando a gente está se estudando, assim, a gente adentra em processos profundíssimos, assim, né? A gente acabou de vir de uma experiência onde a gente teve contato com um pajé da Colômbia, que foi, assim, fortíssimo, sabe? Eu falei que eu tô no pós-operatório, assim, né? Mas, assim, eu vou passar o pós-operatório chorando? Não, vou passar o pós-operatório sorrindo, né? Olhando para Isso. cada coisinha que já se transformou e para cada coisinha que vai ser transformada ainda, Uhum. né? Porque esse processo mais autêntico mesmo, assim, ele é muito recente para mim. Então, eu costumo me definir como uma criança que acabou de nascer, sabe? E que está aprendendo a andar, aprendendo os primeiros passos, né? Porque é tudo, como na minha vida sempre foi tudo muito intenso, assim, né? Uhum. Isso também foi muito intenso, né? Porque foi um chamado muito forte que a gente teve, assim. Então, a gente adentrou mesmo nos estudos, assim. E aí todo esse trabalho do autoconhecimento, dos cursos que eu tenho dado, das mentorias que eu tenho dado, do trabalho com o corpo, é tudo no sentido de que eu comecei a perceber assim, as pessoas estão muito perdidas, né? E não Nossa, adianta fazer só o trabalho com as cerimônias e ficar por aí, solto, assim, né? Achando que tudo vai se resolver num passe de mágica, porque não é, sabe? Exige o que eu falei lá no princípio, né? A gente sustentar a nossa verdade exige um cuidado muito grande. Então, a gente faz. nossa, isso é uma sensibilidade imensa. Eu também percebo muito isso, porque não é mudar, talvez seja a coisa perceber aquilo que precisa eliminar, trocar, mudar. Não é nem, né, eliminar nem é a palavra, mas ah, modificar, trazer para uma outra possibilidade. Eu acho que a parte mais fácil, o mais difícil é sustentar essa escolha. Como, né? Como que você vai fazer Isso é o isso, dia a dia, é o né? cotidiano, porque a Exatamente. gente desdobra, vai lá, faz um trabalho fantástico, tá, mas volta e a vida, faz como? Uhum. Volta para o mesmo lugar? Continua para o mesmo lugar, não, não dá, Não né? Não adianta dá. nada. Uhum. É isso mesmo. E aí, quando eu falo, assim, no sentido de que essa energia da alegria, do amor, né, que eu trago para dentro de mim e para a vida, assim, né, é uma coisa que contamina, porque eu chego no ambiente, assim, né, por exemplo, dentro do hospital, o plantão tá lá, caótico, aquela coisa toda bagunçada. A simples presença, sabe, do meu estado, assim, já vai neutralizando as coisas, sabe? As coisas já vão ficando com uma outra cara, as pessoas vão ficando com uma outra energia, os bebês vão se acalmando, sabe? Uhum. Com a simples presença que eu levo através do amor, da alegria, da respiração, da presença da palavra, sabe? E aí isso se reflete dentro de casa, dentro da família, né? Isso é uma coisa que eu já tinha muito antes, assim, sabe? De acordar com uma gratidão incrível, assim, né? Porque eu acho que trabalhar com esse lado onde a gente lida com muito sofrimento, né? Isso ensina muito para gente, né? Então, Verdade. assim, a Sim. partir do momento que eu sinto que eu estou acordada e que eu estou viva, isso para mim já é motivo de agradecer, sabe? Uhum. E aí começa assim, eu abro os olhos, eu falo, pronto, eu não só estou viva, como eu enxergo, né? E aí eu sinto a minha saliva e eu falo, gente, eu consigo engolir, eu consigo me alimentar, eu consigo levantar e me movimentar, sabe? Então,
é isso, é o dia a dia, são as coisas que se apresentam no nosso dia a dia, que é tudo muito simples, e a gente, né, por estar preocupado com outras coisas lá da frente, que a gente nem sabe se vai acontecer, ou sofrendo com o que já aconteceu, a gente Isso. esquece do momento presente, né, que é o Uhum. presente pra Que é o gente, mais importante, né, né? é o mais Que é importante. onde a gente planta realmente o nosso futuro. E como que isso desenrola em uma série de outras Uhum, questões, assim, né? Por exemplo, agora eu estou conduzindo uma mentoria de mulheres, e aí as mulheres todas assim, eu quero muito, inclusive eu montei porque várias delas vieram me falar, Patrícia, abre um grupo de mulheres, a gente está precisando trabalhar com o feminino, você é uma mulher que inspira muita gente, porque ao mesmo tempo que você é forte, que você dá conta de tudo, aí eu falo, pera lá, quase tudo, né? Que você dá conta de muita coisa, você tem toda essa sua sensibilidade, essa sua meiguice de chorar, né? De se permitir sentir. Então, ensina isso pra gente. Eu falei, ótimo, vamos lá, vou abrir uma mentoria para vocês. Fui abrir. E aí, assim, eu recebi várias mensagens delas falando assim: mas eu não posso, porque nesse horário eu tenho que estar colocando o bebê para dormir. Eu não uhum, posso, porque nesse horário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim: Sim. vocês são muito engraçadas, né? Porque uhum, vocês reclamam que vocês não têm tempo para vocês, que vocês precisam de um espaço para vocês, e aí, na uhum. hora que aparece, vocês colocam mil e um empecilhos. Correm, né? É, Correm. é a total criação de resistência, né? Que a gente vê tão comum nos Uhum. atendimentos, a gente vê a boca quer, a boca fala que quer, mas o Aham. corpo resiste e cria um monte de dificuldade para essa entrega, para isso Autossabotagem, né? acontecer. Total autossabotagem. E aí, Uhum, assim, eu fui conversando com cada uma delas, mas, assim, respeitando o tempo, porque eu acho que faz parte do processo também, né? Assim, Sim. o começar pela boca para depois ir pelo corpo, né? uhum. E aí, eu falando com cada uma delas, assim, é exatamente por isso que vocês precisam disso, né? É Uhum. exatamente para aprender a lidar com essas coisas, assim, né? Isso. O filho não vai morrer se você não colocar ele para dormir uma hora, um dia na Uhum. semana, né? O que você precisa fazer em uma hora não vai morrer, porque você vai adiar isso para Isso. depois de uma hora, Uhum. né? Então, eu comecei a E aprender. essa autocobrança de estar presente e 100% entregue, que a mãe Se geralmente doando, tem, né? né? Sim, Ela é cega, né? É uma ilusão vendida para a gente, porque na verdade, talvez se tu ficar menos que o 100%, mas nesse outro tempo tu se entregar a ti mesmo, quando tu vier, tu dá muito mais do que tu deu naquele tempo. Isso que as pessoas não entendem. Porque Uhum. quando tu tá inteira, equilibrada, com vontade, tu entrega muito mais do que quando tu tá ali porque a obrigação te manda estar, né? Claro que a inteiro, gente não só sabe com a que a gente, realidade com o bebê é outra coisa, né? mas Mas inteiro não só com a gente, mas exatamente com o outro, né? É estar Exato. inteiro, é estar presente, porque, assim, eu Sim. falo isso pela minha vida mesmo, assim, né? E todos os trabalhos que eu faço, né? É muito trazendo com propriedade, né? Tudo que eu levo para as pessoas, eu levo com muita propriedade, né? Porque eu falo, olha, eu vivo isso, né? Eu vivenciei isso, assim. Então, eu não estou aqui trazendo uma coisa aleatória, não. Eu Uhum. sei que funciona, né? Eu testo isso todos os dias, assim. Então, Uhum. podem confiar, né? E aí eu Sim. tenho muito dessa experiência na criação com a Maria, né? Que é uma criança que por ter essa personalidade desafiadora e por ser, ao mesmo tempo, eu falo que ela flutua entre a doçura de um beija-flor e, assim, o furacão, sabe? uau. Então, ela alterna. E é uma criança realmente, assim, né? Que me desafia e que questiona tudo. Então, é uma criança que me demanda o tempo inteiro, Uhum. né? E aí, o que que eu aprendi? Que quando eu estou plena comigo mesma, quando eu estou plena com ela, eu não preciso dar atenção para ela o tempo inteiro. Aquele Uhum. pouquinho que eu estou ali,
ele é o suficiente, porque ele foi inteiro, Isso, né? Ele isso, foi pleno tanto comigo quanto com ela. isso. Sobra tempo para outras coisas, Uhum, né? E aí o que eu acho que acontece com a maior parte das pessoas, muitas vezes é isso. E aí em todas as funções do dia a dia, né? A gente acaba não conseguindo porque estar. vivemos muitas vezes no piloto automático e não na presença, né? Na presença de verdade, né? E A aí o gente fica tempo acaba, assim. né? E aí nunca tem tempo para as coisas. Uhum, Tá ali, né? Simplesmente indo. Porque quando a gente isso, consegue se organizar, né? E estando ali, a gente consegue fazer tudo, né? sim. Hoje, por exemplo, eu E todo levantei mundo fica bem, né? Todo mundo fica bem, bem. tudo certo, dá tudo certo. Hoje eu levantei com uma programação toda diferente para eu poder fazer. Uhum, E aí, né? Os percalços da vida, assim. E aí eu parei, na hora que eu consegui resolver o caos, assim, respirei fundo, cantei uma música, fiz um desenho, dancei um pouquinho, eu falei, bom, o que que eu preciso fazer agora? Consegui fazer tudo que eu tinha para fazer, né? E sim. ainda tem um tempinho de resto de Parece dia. que quando você faz as coisas por você, as coisas que você realmente gosta também, parece que sobra tempo, parece que o tempo para, né, naquilo. É impressionante, Isso né? é Isso é necessário. presença, né? Uhum. Presença faz o Presença. tempo estar ali Estender, se estender. na nossa mão. A gente não Uhum. fica mais refém do tempo, mas a gente Uhum. molda ele estando É. em presença. E o quanto que isso é importante, assim, né? A gente ter tempo para a gente fazer Uhum. as coisas que a gente Muito. faz, né? Eu sou uma mãezona, assim, né? De sentar no chão para colorir, sabe? De fazer questão de ver como ela mastiga, sabe? Procuro estar presente na vida do meu marido, trabalho pra caramba, estudo pra caramba, canto, danço, componho, desenho, enfim, faço mil e uma coisas assim, né? Porque é isso, eu consigo fazer o meu dia render, Render. mas eu priorizo muito o que que é importante para mim, sabe? Uhum. Se num Sim. determinado momento eu não tô pronta, eu não tô pronta, O sabe? primeiro, eu sempre digo, o primeiro sim tem que ser nosso. Sim. E aí, assim, isso é remédio, né? Uhum. Eu não tomo remédio já tem mais de 10 anos, assim, né? Porque meu companheiro trabalha fabricando fitoterápicos, né? Então, a gente não Legal. usa... a gente tem uma ervanaria, né? Então, ele fabrica isso, fabrica é, óleos essenciais, sprays Ai, que para maravilha. calma, para o foco, para atenção, um Uhum. monte de coisa. Então, eu já não utilizo medicações há muito tempo. Maria nunca utilizou nenhuma medicação. Então, Que é, por- bênção. é, porque eu falo que isso é remédio, sabe? Sim. A gente se priorizar, isso é remédio na nossa vida, Uhum. né? Então, o mundo pode estar caindo, e assim, todo mundo já entende disso e todo mundo abraça essa ideia, assim, sabe? Sim. Eu falo, olha, agora eu preciso dormir. Não E tem com discussão. certeza esse sim que você dá para você é realmente assim o melhor exemplo que você pode dar para os seus filhos, né? Eu falo isso também para mim. Eu também tenho um filho de 9 anos, exatamente igual a sua filha Maria, um doce, de repente é um furacão ali, então exige uma atenção, assim, né? Se eu deixar, eu fico 24 horas ali, mas eu falo, não, eu preciso também do meu sim. E esse sim vai estar ajudando, reverberando também na vida dele, né? Total. Então, Isso é muito ensina isso. eles a se priorizarem, né? Porque do Aham, contrário, tu sim. ensina o quê? Que todo mundo é mais importante que você Uhum, tem que sempre largar tudo para atender o outro. Que exato. amor é essa coisa de se anular, que nos É, ensinaram. E sim. ela E agora, quando, na verdade, é muito mais amor quando tu tá inteiro com ele, que tu ensina, eu me amo primeiro para poder Sim. te amar é inteiro. Uhum, importante para eles entenderem que eles também precisam, né? E sim. ela já fala, mãe, eu estou precisando de um momento sozinha, você me dá Uhum, licença? Claro, uhum, perfeitamente, pode ficar sim. sozinha, né? E é assim, Meu a filho fala, gente ah, eu preciso mistura. agora respirar. Aí ele vem com a mãozinha assim, ó, da meditação. Agora eu preciso respirar porque eu tô nervoso. Eu, ah, vai lá então, filho.
É É isso, a isso. gente vai vivendo, vai aprendendo e vai ensinando para qualquer um que passar à nossa frente, assim, né? É. Seja filho, companheiro, companheira, E às vezes eu colega de tô, e é tão trabalho. interessante, né? Porque às vezes eu tô assim, tô, sei lá, com uma dor de cabeça, alguma coisa, ele percebe, aí ele, mãe, então agora eu vou passar reiki pra você. Aí ele vem com as mãozinhas, coloca a mão no coração dele, coloca a mão na minha cabeça, sabe? Eu falo, olha, né? É tudo, É as crianças, isso, elas estão o tempo inteiro observando tudo, né? Elas estão aqui, tudo que a gente faz, elas estão ali atentas, né? Então a gente precisa também ser exatamente. o exemplo, né? E dar esse sim pra gente vai fazer isso que eles falou. Eles também, né, vão poder dar o sim para eles depois, né? Com certeza. E Patrícia, e hoje, como você vê assim, como o que você vê no mundo que te dá esperança? E o que você acha que podemos fazer para transcender para uma realidade mais elevada? O que que Eu, eu acredito muito, assim, no mundo, assim, sabe? Eu tenho realmente muita esperança. Às também? vezes a gente vê o mundo tão perdido, né? As pessoas tão perdidas e aí, né, vem aquela coisa assim, nossa, mas será que tem jeito, assim? E aí me vem do fundo do peito, assim, a esperança não pode acabar, né? Não pode, porque se a gente acreditar realmente que não tem mais jeito, assim, tudo perde sentido, né? Uhum, Então, eu acredito que o ser humano pode ser melhor, sim, a cada dia. Eu uhum. acredito que Fazendo escolhas positivas, né? sim, a partir do momento de se olhar, né? Não tem como não se reconectar, né? Eu acho que o mundo só tem solução a partir do momento que olha para dentro, porque aí a gente conecta com quem a gente realmente é. Uhum, A gente está pronto para poder se relacionar com os outros e com tudo à nossa volta, com a natureza, com as pessoas, com a família, com a nossa própria história, né? Mas a partir do momento que a gente olha para dentro. E aí a gente se conecta com o amor, né? Porque o amor é a nossa essência primordial. Então, quando a gente consegue acessar isso que está dentro da gente, né? A gente leva para o mundo. E aí o outro vai se autodescobrir, vai acessar o amor, também vai levar para o mundo. E aí a gente vai formando uma grande corrente, uma grande uma grande teia, né? fraternidade, Então, exato. eu acredito é nisso, que as pessoas, elas podem sim melhorar, o mundo pode sim melhorar, a gente pode se unir cada vez mais, né? A gente precisa se unir. As pessoas, de uma forma geral, nós mulheres precisamos se unir, a gente precisa resgatar mais os conhecimentos que a própria natureza dá para a gente o tempo inteiro, né? A natureza está aí à disposição, é o que eu falo, vai se conectar com a natureza. Hoje em dia a gente é bombardeado de informações, de tecnologia, sendo que está tudo aqui, né? Uhum, O céu está ali, o sol nasce todo dia, a gente tem as uhum, plantas para a gente poder ver, as flores, né? Os rios, os oceanos, a chuva, tudo sim, tem uma lição para poder ensinar para a gente. É só a gente estar com os olhos abertos para poder ver. Mas para isso a gente tem que estar acordado, né? tá. Quanto prazer a gente consegue ter, e eu falo, é de graça, né? Uhum, Numa era onde tudo custa, tudo custa, tudo custa. Isso não custa nada, né? É só olhar para o céu, é só admirar uma paisagem, é só ouvir o uhum, canto de um pássaro que tanto ensina, né? Eu que exato. convivo muito com os povos originários, assim, o quanto que o canto do pássaro é curativo para a nossa Uhum, vida e está aí à disposição. Então, é voltar para essas coisas simples, que está tudo disponível aí para gente, uhum. mas não tem outra forma que não é a que a gente olhar para dentro e acessar esse Ah, que está esse dentro. novo tempo da Terra, da humanidade, ele passa por nós, né? Por dentro de nós, pelo nosso retorno ao nosso coração, porque não existe um fora, né? Não existe uma humanidade sem que haja um eu, né? Esses muitos eus que somos são a humanidade. Há um tempo atrás, eu lembro que eu recebi uma canalização do Mestre Jesus, e ele falava, né, que
que o único caminho era voltar, era esse caminho que levava para dentro, que mergulhava para dentro. E eu lembro que a minha mente ainda questionou cada um, em cada um o caminho é para dentro, e ele falou sim, e compreendeu o que eu queria dizer. Se o único caminho é o caminho que leva para dentro, mas nós somos muitos, são muitos caminhos, né? A minha mente trazendo isso, e daí ele falou, mas acontece que é um único caminho, porque nós somos um único ser. Então, cada vez que eu escolho voltar para dentro, o meu irmão também escolhe voltar para dentro, o outro também o meu sentir, ele é igual, é isso que você falou. Nessa grande comunidade que somos, quando eu me equilibro, eu equilibro o ambiente à minha volta, equilibro o outro, e a gente sistematicamente vai Eu ia expandindo falar essa exatamente isso, é energia. sistêmico. Uhum. É, Que lindo. É, é isso. gente, assim, realmente não tem outro caminho a não ser o caminho de dentro. Acho que essa é, assim, o principal, a chave, né? A palavra-chave aqui, voltar para dentro, aceitar quem nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, né? Tem uma frase também que eu gosto muito, que é nós somos perfeitos na nossa imperfeição. É muito isso, né? Eu falo E que a vida é uma obra de arte, né? uhum, E a gente somos esculturas que estamos sendo isso. lapidadas, né? Uhum. Construção o tempo inteiro. Constantemente. Eu tenho Constantemente. constantemente, exatamente, né? E a E gente quanto pode mais a escolher gente, como é e que a quanto gente quer mais que a essa gente escultura seja, né? Exatamente. Quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente se reconecta com a natureza, porque nós somos natureza, Sim, mais a gente vai se lapidando, né? E mais tá a gente vai tudo, evoluindo. não tá fora, né? Tá dentro. Uhum. Tá dentro e tá fora. A gente é o Isso. micro e aqui é o macro, né? Eu É. costumo falar que às vezes a gente pensa, natureza. Eu falo, não, a gente vive A no gente é natureza, planeta. né? Isso não é, Uhum. Aí eu, isso não é misticismo, aí não. eu, A gente vive no planeta, né? Tá aí. Sim. Assim como, olha que assim como o interessante pássaro, hoje. assim como a baleia, assim como as árvores, nós também fazemos Sim, parte, né? sim. É E isso. hoje eu estava. É uma coisa parece que nada a ver, mas eu estava na academia e pelo vidro da onde eu estava, eu enxerguei um rapaz pegando um café, mexeu o café e jogou a colher assim na rua. E daí aquilo, claro, né, dá uma Uhum. nervoso. Ainda tem alguém que joga o lixo em qualquer lugar. Mas daí Ainda eu nos dias de hoje pensei, tem isso, né? e É. daí veio um monte de coisa assim, ó, né? Porque eu tô ali, eu tô muito integrada assim para o sentir. Daí veio um monte de coisa, tá, mas era como se houvesse um diálogo de duas forças ali, assim, né? A gente precisa ajudar a natureza a voltar, porque a Terra ela caminha para esses seus ciclos e para essa volta, mas precisa da nossa parte. Daí dizer, tá, mas a gente não é tudo, tudo não é tudo, aquela colherinha não é o todo, ela não vai se integrar também. E daí vem uma explicação muito assim, ó, compreenda que ela é o todo, mas a alquimia dela foi modificada, a química dela foi modificada, ela precisa da ação humana agora, como já sofreu, para retornar a ser o que era, porque tudo sempre retorna a ser o que era. Mas na materialidade a gente modificou demais a química das coisas, e agora a gente precisa de uma ação de para que retrograde isso, né, para De alguma voltar forma. a ser novamente absorvível pelo planeta. Então, eu achei muito interessante. Eu lembrei disso agora, E que ao como a mesmo gente. tempo, assim, se comover com isso, né, pelo lado para além do julgamento, né, de que assim ainda tem gente que faz isso, mas ter compaixão por essas pessoas que ainda não têm Também. essa consciência, Uhum. E que estão na jornada, né? e que estão na jornada, e aí a gente Uhum. reforça o nosso compromisso do quanto que a gente precisa, né? Sim. Tem uma conexão muito grande assim com Pachamama, né? E um grande amigo assim virou para mim e pegou e falou assim:
você é Pachamama. Aí eu, aí ele disse, Pati, a mama, você é a Pati, aqui cuida o tempo inteiro, aqui cuida de você, aqui cuida de tudo, aqui cuida da terra, assim. E aí eu falei, olha, isso faz o total sentido, assim, né? E é realmente, assim, porque quando isso foi uma das primeiras coisas que eu tive no meu despertar, assim, foi essa consciência de que, assim, eu acho que a vida inteira eu achava que a Terra era uma coisa e eu era outra coisa, assim, sabe? Que era uma coisa distante de mim. E aí me veio uma consciência assim, não, eu tô dentro desse planeta, ele tá me envolvendo, assim, né? E eu sou ele ao mesmo tempo, assim, né? Então, Sim, é, isso. e ao mesmo tempo as pessoas também são, então eu tenho que ter compaixão com o outro, eu tenho que entender o outro, eu tenho que auxiliar o outro que ainda não está pronto, né? E aí essa teia, e a E gente sem cria, essa ideia da separação, né? Isso que eu não, queria trazer. tudo integrado, Nós né? somos tudo, tudo Nós é a somos terra, tudo é. Ela é o nosso corpo, é o nosso ventre, mas nós somos também. Então, e tudo eu, é. A eu gente precisa ter tenho, esse cuidado fino, sim, delicado. Outro e eu dia, tenho muita terra no meu corpo, o meu mapa astral é todo terra, assim, sabe? E aí, assim, eu falei, olha, agora eu entendo, assim, essa conexão, como é que é tão, tão, tão intrínseca, assim, né? E levar isso para as pessoas, que as pessoas não têm, assim, grande parte das pessoas, infelizmente, né? Não tem essa consciência mesmo, né? Acha que, assim, tá, tem que, né? Não pode jogar o plástico aqui, mas, assim, não tem a consciência de que é algo muito maior, né? Verdade, E verdade. Não, aí, e é muito no automático também, às vezes, né? Naquela velho condicionamento que a gente tinha de não pensar a respeito. Nem é sobre entrar em julgamento, né? É sobre o quanto a gente precisa mesmo, com as ações, espalhando isso para que, né, daquele jeito que a gente falou, vá se espalhando essa outra consciência mesmo nas pessoas. e e aí, outro assim, dia, eu né, acho que meu esse filho, trabalho não, que não, pode eu acho falar, que esse Paty. trabalho que vocês estão fazendo, assim, né, é exatamente isso, assim, né, da gente ir disseminando, 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 né? Verdade. Exatamente. A É ideia é isso. essa. A ideia é Inclusive, exatamente esse essa. podcast é para trazermos pessoas que já fazem para que a gente vá cada vez mais estreitando esses laços e a gente vá aumentando essa rede, essa teia enorme de boa vontade das pessoas que estão ajudando umas às outras e fazendo tanto. Porque essa consciência eu tenho. E isso tem me chegado muito forte. Esses pequenos movimentos que a gente se põe em ação, eles são fundamentais para que esse novo Uhum, tempo que a gente espera realmente chegue, realmente passe a existir. Não é ganhar consciência apenas, mas é ganhar consciência e se pôr em ação para fazer uhum, mesmo sim. que, que tudo isso seja uma realidade para todos É. nós. É Porque uma missão diferente que a de gente você tem. colocar, de ter a consciência, porque tem muito, né? Agora, ter a consciência e colocar em ação, em prática no dia a dia é diferente, né? De somente Totalmente, ter a consciência, porque às vezes a gente totalmente. tem a consciência, mas aí ali no dia a dia a gente entra no piloto automático e não coloca a consciência em ação. Então a gente precisa dessas duas coisas, né? Que é a conscientização, né? A gente Sim. ter a conscientização, agir, né? E colocar em prática tudo isso que a gente aprende ao longo da nossa jornada, da vida, né? É nossa missão, Essa é a nossa maior missão, eu acredito. sim. Verdade, Ai, com gente, que certeza. lindo! Ficaria aqui o dia inteiro falando, conversando sobre isso. A pessoa não gostava de falar, não conseguia falar e de repente fala tudo, né? Pois é Maravilha. assim, Assim, a né? gente aqui abordou 1% das possibilidades, nem sei se chegamos nisso, mas olha, tinha coisa aí para a gente explorar, para a gente É, falar, para a gente te ixi, ouvir. muito. Maravilhoso te conhecer, maravilhoso sentir a tua energia linda, linda, de muita força xamânica mesmo aí, com tudo. E uma força feminina, né? Muito potente também. Obrigado por ter estado aqui conosco, por trazer um pouco. A gente
vai deixar aqui embaixo o nome, a descrição do teu trabalho, os links para o pessoal te encontrar, tudo, porque seu trabalho merece aí ser conhecido por todo Exatamente. mundo. Sim. Gratidão por vir conversar com a gente, por trazer tua luz aqui com a gente um pouquinho. Foi lindo, lindo, lindo. Gratidão, viu, Patrícia? Maravilhoso. Amei, amei, amei. Eu que agradeço mais uma vez, estou aqui emocionada mais uma vez, assim, porque a gente sabe dos desafios que a gente encontra Uhum. com esses trabalhos também, assim, né? Sim, E encontrar pessoas que estão com o mesmo objetivo nosso, assim, né? Entendendo que isso é realmente uma missão, assim, da gente levar isso para o mundo, né? E aí que cada um vai da sua forma, ajuda aqui, ajuda ali, ajuda ali, para a gente sim. A seguir gente vai propagando essas ondas. exatamente plantando essas sementinhas, né, para que possa florescer e criar um mundo muito melhor, né? Cada vez melhor, Isso, de mais cheio coração. de amor, né? Né? Que todo o amor, toda a luz chega para vocês e para todos. Ah, Ai, obrigada, gratidão. Um beijo. beijo, Um beijo a Beijo, Lu. todos, enorme. meus queridos.